Cumprimento os irmãos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Boa tarde a todos. Estou aqui no alto do monte, em Pitanga, na Serra, no Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor me conduziu até este lugar para estar falando uma palavra profética, uma palavra que eu acredito que você que está vendo esse vídeo, o Senhor vai falar no teu coração. E o Senhor falou profundamente comigo. E eu quero deixar para a meditação dos irmãos Isaías, capítulo 53, que diz assim a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Amados irmãos, a palavra do Senhor é muito clara, ela é bendita. Nós vamos ver aqui o profeta Isaías, o profeta messiânico, anunciando a crucificação do nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus, que morreu naquela cruz por mim e por você, pagou um alto preço, vem nos ensinar o legado do Calvário. Isaías também profetizou no começo, lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, ele vai dizer: e o Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá um filho, e o seu nome será Emanuel. E no capítulo 9, versículo 6, Isaías ratifica: e um filho vos nasceu, e um filho vos nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros. O seu nome será chamado Deus Forte, Conselheiro. Irmãos, Isaías está falando do nascimento de Jesus, o nascimento daquele que iria morrer naquela cruz como cordeiro mudo para apagar as nossas iniquidades, para nos fazermos amigos de Deus. Irmão, Isaías começa a profetizar, e o povo de Israel começa a viver numa promessa acerca do Messias. Lá no passado, Moisés profetiza, lá em Deuteronômio 18, versículo 15, Moisés profetiza acerca de um libertador maior que ele. E o povo de Israel começa a viver na expectativa de um libertador. E o ser humano como um todo ligado à terra, porque a lógica humana ela é clara. Todo homem preso quer ser livre. Todo homem livre quer ser senhor. Todo senhor quer ser rei. E todo rei quer ser Deus. O povo de Israel começa a viver com aquela expectativa. A família israelita ela começa a viver buscando um libertador. E eles passaram a acreditar. A família começou a acreditar que na possível nascimento de um filho masculino seria o possível libertador, o Messias, o Cristo. Irmãos, na cultura judaica existia 3 formas ou 3 princípios de um homem ser considerado um projeto falido, aonde o homem se encontraria com seu sonho destruído pela ótica humana. A primeira forma era no nascimento. Se o homem nascesse coxo, com um certo tipo de deficiência, ali ele já não tinha prestígio para a sociedade. Ali o futuro daquela criança era mendigar, era pedir esmola. A outra questão era a questão de religião. A terceira questão de enfermidade. Irmãos, e o povo de Israel começou a viver com a expectativa. O povo de Israel esperava um libertador, um Messias, com todo aparato religioso, todo aparato político, com todos os traços de um sistema que viria consolidar sobre o povo de Israel. Mas o nosso Deus, ele inverte a pirâmide. O nosso Deus, ele começa da onde ninguém queria começar. Ele começa da cocheira, ele começa de caçunas, para onde ninguém queria iniciar uma obra. E antes disso,
Apareceu pessoas dizendo ser o Cristo. A Bíblia vai dizer, lá em Atos capítulo 5, uma certa contenda entre os apóstolos e o Sinédrio, os fariseus da época, juntamente com os irmãos que os seguiam. A Bíblia vai dizer que houve uma grande revolta e os apóstolos foram levados presos juntamente com os irmãos. E no interrogatório vai se levantar um homem chamado Gamaliel, um homem doutor da lei, aonde intercede pelos apóstolos. Nas minhas palavras, queridos, deixe esses homens em paz, porque se essa obra não for de Deus, certamente ela se desfazerá. Mas se essa obra for de Deus, ninguém irá poder conter. Eu quero dizer para você nessa tarde, você é escolhido de Deus, você é chamado por Deus, você não é um projeto falido. Deus te escolheu no ventre da tua mãe para te usar. Eu quero dizer que os anjos queriam fazer o papel de adorador, e Deus falou simplesmente com eles: não, eu vou investir neles, eu vou acreditar neles. Meu filho pagou um alto preço, e eu acredito neles. Eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, Jesus Cristo pagou um alto preço pela tua vida. Jesus Cristo te escolheu para fazer a diferença. Não importa o que você está passando nessa tarde, neste momento, na tua vida, mas existe um Deus que pode mudar a tua história, o teu cativeiro. O meu Deus escolheu você, escolheu a mim para fazer uma obra de excelência. Mas nós estamos vivendo os últimos tempos. O Senhor me trouxe aqui com o intuito de falar com você acerca do fim dos tempos. Aonde nós estamos vendo muitos pregadores de rosa, muitos pregadores de vitória, muitos homens e mulheres que estão vomitando nos púlpitos do Senhor filosofia, estão vomitando teorias, mas a principal teoria não tem levado para você e para mim, não tem levado ao cativo, que é a teoria do reino do céu. A teoria de Jesus Cristo do reino do céu, o preço do legado é simples: amará o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, e amará o próximo como a ti mesmo. Jesus morreu naquela cruz, Jesus começou uma história resgatando. Jesus veio buscar os que estavam perdidos, Jesus veio buscar aquele que necessitava de um socorro, aquele que se encontrava no cativeiro, aos discriminados pela sociedade. Nosso Jesus, ele não veio anunciar prosperidade, ele não veio buscar uma riqueza material. Jesus veio buscar os que estavam perdidos. Jesus investiu em mim como investiu em você, e Jesus quer investir nessa última hora em muitos que estão perdidos ainda. Nós estamos vendo homens que Deus exaltou, homens que veio lá de baixo, Deus exaltou e esqueceu do preço do legado, e começou a honrar mais a criatura do que o Criador. A palavra diz em Romanos que a palavra vai dizer: mudar a minha palavra de verdade em mentira. Irmãos, estão levando a palavra superficial, uma palavra de vitória, para agradar o ego de muitas pessoas. Estão preocupados se vão voltar na próxima vez a ministrar a palavra ou não. Mas eu quero dizer a você, se você tem um chamado, se você foi escolhido por Deus, existe uma chamada na sua vida. Não se preocupe se você vai voltar ou não vai voltar, porque quem abre as portas da Decai, nas decanta, para que a palavra seja anunciada é Jesus. Quem abre a porta para que o louvor seja cantado é Jesus. O que o pregador de palavra tem que se preocupar, o que o levita tem que se preocupar, é o que o Senhor está querendo dizer para a sua igreja. Fale somente o que o Senhor quer dizer. Nada mais, nada menos. E Jesus está contando comigo e você nessa última hora. Jesus está contando com aqueles verdadeiros adoradores, os pequeninos, aquele onde a sociedade não acredita, não quis investir. Jesus investiu em você. E Jesus te dá
um projeto de salvação. E Jesus vai dizer que veio salvar os perdidos. Ele veio para os que estavam doentes, porque o são não necessita de remédio. A igreja de Cristo vive os últimos tempos, onde homens e mulheres, homens de Deus, mulheres de Deus, estão se corrompendo, estão brigando por coisas terrenas, coisa material. Quando Jesus morreu naquela cruz, que já antes de Jesus descer na secu e andarás, a sepultura, antes de ser crucificado, ele não falou, lá em João 13:34, um novo mandamento eu vos dou. Aquele que pregar mais que o seu irmão, esse será reconhecido. Esses saberão que são meus discípulos. Todos saberão que vós serão meus discípulos. Não, ele não falou isso. Ele não falou aquele que louvar mais, que aprender a louvar mais que o seu irmão, que se exaltar, todos saberão que serão meus discípulos. Não, ele não falou isso. Ele disse, um novo mandamento eu vos dou. Se amardes uns aos outros, como eu vos amei, todos saberão que serão meus discípulos. E naquela reunião, irmãos, naquela contenda, na perseguição, a primeira perseguição que a Bíblia relata, após a avalanche da igreja primitiva em Jerusalém, os apóstolos presos juntamente com os irmãos que perseveravam na fé, na esperança, acreditando no reino do céu, Gamaliel se levanta e fala, acerca, deixa os discípulos em paz. E começa a citar, lembra meus queridos amigos, amigos da cúpula, nas minhas palavras, certo Teudas, que se levantou dizendo-se alguém, chegou falando que era alguém que fazia, acontecia, que era o Cristo, que era o Messias, agregaram cerca de 400 homens com ele. Mas Teudas morreu, e as pessoas que se aliaram a Teudas se dispersaram, e não deu em nada. Logo depois vem Judas, o Galileu, dizendo-se alguém também o Messias, o Cristo, mas esse também morre, e não dá em nada. As pessoas se dispersam. E aquela palavra pareceu boa aos ouvidos daquela cúpula, do Sinédrio. E aquele discípulo, juntamente com os irmãos, é liberado. Mas aquilo levou os fariseus, doutores da lei, a acrescentar tendos na lei, reformular a lei de Israel. Eles reformularam aquela lei antes de Cristo aparecer, dizendo que todo aquele que se dissesse ser o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, todo homem judeu ou qualquer outro, que se dissesse ser o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, sem os amparados legais, esse homem seria digno de morte. Irmãos, e a Bíblia diz que Jesus aparece nesse cenário. Nasce um menino. O menino queria revolucionar a história humana. O menino onde veio trazer o direito à salvação a mim e a você. O menino que veio nos ensinar o amor ao próximo. O amor ao próximo que hoje dificilmente você se encontra dentro da igreja. O amor ao próximo é onde você dificilmente se encontra fora da igreja. Onde o ser humano vive um egoísmo profano. Um egoísmo. Se eu tiver, tá tudo bem. Eu não me importo com o meu próximo. Isso é mentira do diabo. Porque Jesus nos ensinou o legado do Calvário, que era amar o próximo. E Jesus ainda falou, não há mandamento maior do que esses. Como que eu sei que eu tenho Jesus? Como eu sei que eu alcancei o que fala lá em Gálatas 5:22? Os dons do Espírito, os frutos do Espírito Santo. Quando você amar o próximo. Porque o primeiro vai dizer que é o amor. E a palavra diz em 1 Coríntios 13 que o amor é benigno. O amor não tem leviandade. O amor não é profano. O amor tudo suporta. Tudo crê. Quando você alcança o amor ao próximo, o amor que Cristo amou a tua igreja, os teus filhos, você alcançou todos os dons espirituais, que é o gozo, a paz, a fidelidade, o domínio próprio, a mansidão. Jesus nos ensinou isso. E Jesus aparece nesse cenário. Um cenário onde a lei já havia sido reformulada. E Jesus ele não veio com nenhum amparato político, muito menos religioso. Como já disse, Jesus começou
aonde ninguém queria começar, aonde nenhum pastor, nenhum missionário, nenhum homem ou mulher queria começar. Jesus começa a tua obra, levando a palavra de salvação aos cativos, aos doentes, aos enfermos. Jesus vem quebrar protocolo, meu amado, nessa tarde. Eu quero te dizer que Jesus quebra protocolo, Jesus quebra princípios para te abençoar. Jesus, ele tem um compromisso tão grande com você, que nesse momento ele está de fato decretando a tua vitória. Ele está agindo a teu favor. Talvez você esteja sem ânimo, talvez você esteja assistindo esse vídeo sem perspectiva, pensando em parar, já não encontra mais fé para prosseguir, só ouve uma voz no subconsciente dizendo não tem jeito, ele esqueceu de você. Eu quero te dizer que o Espírito Santo nessa tarde, ele te alcançou, que é um unção que te envolve aí. A unção que de Deus está sobre a tua vida, está sobre a minha vida. E nesse momento ele está te dizendo, quando cai, prossiga um pouco mais, não desfaleça. Porque eu te escolhi e sou fiel, já decretei a vitória. Já decretei a vitória no teu casamento. Já decretei a libertação da tua família. Já decretei a porta do Secai aberta. E Jesus chega num cenário. E Lucas vai fazer questão de dizer que um sábado, Jesus entra na sinagoga. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 18. E a Bíblia diz que Jesus entra naquele culto. Antes disso, Jesus, aos 29 anos, Jesus é levado ao deserto. A primeira batalha, numa ótica ministerial, o primeiro confronto entre o céu e o inferno, no Novo Testamento. Jesus é levado no deserto e ele é confrontado face a face com Satanás. A Bíblia vai dizer que Jesus, todos os 3 rounds, ele vence. E a Bíblia vai fazer questão de dizer que Jesus venceu pelo poder da palavra. Eu quero dizer para você, você vai vencer pelo poder da palavra. A palavra de Deus diz, em Romanos 10, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra diz que nós justos vivemos pela fé. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, nós vivemos pela palavra de Deus. Jesus é a palavra dele não volta vazia. E Jesus, Lucas escreve que Jesus chega em um sábado na sinagoga. Aquele culto iria determinar o fim, ou o princípio da igreja de Cristo, o princípio da salvação. Aquele culto, Jesus entra sem destaque, como um membro comum, a assistir o culto. E a Bíblia diz que naquele culto, Jesus recebe a oportunidade. E Jesus recebe essa oportunidade, o assistente vai trazer o livro. E Lucas vai fazer questão de dizer que o assistente entrega na mão de Jesus o livro de Isaías. E Jesus começa a ler aquela parte aonde dele estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim. O Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. O Senhor me ungiu para libertar os cativos, para levar visão aos cegos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, a palavra diz que Jesus fecha o livro, entrega novamente ao assistente e começa a ensinar, começa a impactar. Lucas ele faz questão de dizer que Jesus gostava de pregar e o povo gostava de ouvir. E aquelas pessoas, os fariseus, doutores da lei, com os olhos fitos em Jesus. Mas ele não espera nenhum culto acabar, porque Jesus vai dizer lá no capítulo 4, versículo 21, hoje se cumpriu essa palavra, ou essa profecia, nos ouvidos de vós. Irmãos, eu posso ver aqueles fariseus, doutores da lei, se levantando e dizendo: pare o culto, ele blasfemou, a lei diz que ele tem que morrer, ele se autodenomina Deus, o Filho de Deus, ele é Jesus, filho de José o carpinteiro. E a Bíblia diz
que aqueles homens se levantam, aquela cúpula, agarra Jesus e leva para um alto monte, para lançar Jesus de cima. E Jesus, ele sai de fininho, e Jesus se vê foragido, corrido, a viver em Cafarnaum. Mas Jesus pregou a palavra de verdade. Jesus, ele não se preocupou se ele iria voltar, se a palavra ela ia ser bem recebida, se a palavra ia fazer decore massai, efeito. Jesus, ele recebeu, ele decouve a oportunidade e foi fazer simplesmente o que Deus havia ordenado, foi cumprir a palavra de Deus. Jesus, ele não se preocupava o que o homem ia achar, ele não se preocupava se a agenda dele do próximo mês ou do próximo ano já estaria de pé, já estaria agendado. Jesus não tinha compromisso com a terra, Jesus tinha compromisso com as coisas espirituais, coisa do céu. A Bíblia diz que nós iremos andar em rua de ouro, no céu existe mar de cristal. A palavra de Deus está nos dizendo, irmãos, porque o que Deus faz, que isso que o homem almeja aqui nessa terra, que é os decanta, o motivo de muitas contendas, distensões, guerras, o material, o ouro, que é o que o homem mais almeja, a maior riqueza na ótica humana que o homem pode alcançar. Isso, lá no céu, será a poeira dos nossos pés. Nós iremos pisar. Paulo, ele é arrebatado, Paulo é levado em espírito, e ele fala, fui levado, fui arrebatado, se foi fora do corpo eu não sei, se foi no corpo eu não sei. Só que eu vi coisas inefáveis. Irmãos, o que Jesus preparou para mim e para você, o que Jesus preparou para a sua família, é muito maior do que a terra pode te oferecer. É certo que a carne ela puxa para as coisas materiais, é certo que a carne ela puxa para as coisas da terra. É normal o homem ser agregado, ligado às coisas terrenas, porque são palpáveis, e o seu ego puxa para essas coisas. Mas Deus nos deixou escrito que nós iremos andar em ruas de ouro, mar de cristal. Simplesmente eles queriam nos dizer, filhos, filhas, amados do Pai, benditos, o que eu tenho para vós é muito maior. O que eu tenho para vós, seus pequenos pensamentos, seus humildes pensamentos não conseguem nem imaginar, não passa nem perto. Irmãos, e Jesus vai para Cafarnaum. Jesus começa a fazer uma obra missionária na região de Herodes, a Bíblia vai dizer. Jesus começa a incomodar, porque Jesus ele incomodava. O povo começava a olhar, via Jesus e falava, que homem é esse? Que autoridade é essa? Nós nunca vimos ninguém pregar com essa autoridade, dessa forma. Quantos milagres! E a Bíblia diz que os fariseus sentem inveja de Jesus. E eles vão até Herodes falar com Herodes, Herodes, Jesus está incomodando, Jesus está revolucionando a sua região. Manda Jesus parar com essa obra, com essa palavra de reino do céu. E a Bíblia diz que Herodes, movido pelo poder político, assina o decreto e manda dizer a Jesus, para que parasse a obra. E Jesus, como nas minhas palavras, manda o mensageiro voltar e dizer a Herodes, fala com Herodes, que eu vou pregar hoje ainda o dia todo. Amanhã eu vou pregar, expulsar demônio. Depois da manhã eu vou curar, vou fazer milagre. Quanto mais perseguia Jesus, mais Jesus pregava. Quanto mais se levantava contra Jesus, mais Jesus pregava. Jesus não baixava a sua guarda. Ele sabia para que ele veio. Ele veio para libertar os doentes, os cativos, ensinar o amor próximo. Ele veio morrer na cruz por mim e por você. Embora muitas vezes negamos o sacrifício de Jesus, brigamos por pequenas coisas aqui da terra, falamos do nosso irmão, se levantamos contra a nossa liderança, muitas vezes não pregamos o que Deus manda, mas agradamos. Eu quero dizer, profeta fala o que Deus manda, profeta não fala o que a pessoa quer ouvir, profeta fala o que Deus manda. Irmãos, e a Bíblia vai dizer lá em Marcos capítulo 5, 21, sobre a filha de Jairo. Jesus pregou na sinagoga. Jairo estava presente, que ali estavam todos os doutores, príncipes da lei. E a palavra diz que Jairo, um dos principais da sinagoga. Só que a Bíblia diz sobre a enfermidade da filha de Jairo, aos 12 anos. Não era simplesmente uma enfermidade comum, não era simplesmente uma enfermidade qualquer. Aos 12 anos, a mulher
cultura judaica. Ela vai passar pelo ritual de Bat Mitzvah. Esse ritual, o pai vai mostrar para os amigos, vai acerca da maturidade religiosa, onde ele quer dizer que a sua filha está apta a aprender os costumes domésticos, a se preparar para o casamento. E aos 12 anos, Jairo se encontra seus projetos, sua filha, seus sonhos, morrendo, desfalecendo. Mas naquela igreja havia pregado um homem chamado Jesus. E no coração de Jairo aquela palavra ardia: eu dou jeito. Eu vim trazer alegria, eu vim libertar os cativos. Mas Jairo sabia que ele não poderia ir atrás de Jesus. Porque Jairo tinha um princípio, Jairo era um dos principais da sinagoga, era príncipe da sinagoga. Jairo sabia que se ele fosse atrás de Jesus, ele jogava tudo que ele aprendeu fora. Era a mesma coisa de rasgar sua carteirinha credencial. E havia lei que todo aquele membro comum, se reconhecesse que Jesus fizera um milagre, seria expulso da sinagoga. Jairo sabia, se ele fosse atrás de Jesus, ele jogava tudo que ele construiu fora. Mas seus amigos da cúpula, do Sinédrio, eles não estavam fazendo nada por Jairo. Eles não poderiam restaurar os sonhos, a esperança de Jairo. E aquela palavra ardia no coração de Jairo. Eu vim, eu dou jeito, tem jeito. Mas Jairo não resiste. E Jairo sai, larga tudo e sai e faz caminho para Cafarnaum. Quando Jairo chega em Cafarnaum, ele procura por Jesus. Marcos vai dizer que Jesus não estava lá. Jesus tinha ido ao outro lado do rio. Jesus tinha ido fazer missão. Uma cidade chamada Decápolis, uma circunferência de 10 cidades, ou Gadara, aonde Satanás mandava. Havia um endemoniado chamado Gadareno, um endemoniado de Gadareno, que as cadeias não conseguiam segurar o homem. Eles se desprendiam. E Jesus vai lá, faz missão lá. A Bíblia diz que Jesus expulsa aquela legião de demônios. Aquele homem que outrora era sujo, outrora era o perturbador, ninguém acreditava. Jesus limpa aquele homem. Aquele homem fica limpo, liberto, fica crente. E ainda fala com Jesus: Senhor, deixa eu ir contigo. E Jesus simplesmente fala: não, você não vem comigo. Você agora vai ser o pastor daqui. Aonde abundou o pecado, sobreabundou a graça. Aonde Satanás mandava, Jesus vai lá, derrota Satanás. E a vida, a esperança. E aquele homem passa a anunciar os feitos do Senhor. Eu quero dizer para você, nessa tarde, você é escolhido. Você não é um projeto falido. Embora o mundo, a circunstância, estão dizendo que acabou, que não tem mais jeito. Embora você está pensando em desistir dos caminhos do Senhor, persevera. A palavra de Deus vai dizer em Mateus que desde os tempos de João Batista fazem violência para entrar no reino do céu. E só entra no reino do céu os fortes. Ele está me dizendo, a mim e a você, que é necessário nós usarmos a nossa força de oração, a nossa força para renovar a nossa caminhada, a nossa busca, renovar nossa fé em Cristo e aguardar o bendito dia, o grande dia do Senhor na minha e na sua vida. E Jesus volta para Cafarnaum. Quando ele volta, Jairo se prostra aos seus pés. Quando Jairo se prostra aos seus pés, aquilo era inevitável. A multidão se espremia. E Jairo falou: Jesus, decai, venha comigo. A minha filha está pecando, taramanai, doente. Mas eu creio, eu tenho fé, se o Senhor for comigo, ela ficará curada. Pois o Senhor disse: eu vim curar os enfermos, eu vim dar alegria aos tristes, eu vim acreditar naqueles que ninguém queria acreditar. Jesus fala: Jairo, vamos Jairo, eu acredito em você. Jesus tinha 1000 motivos para não ir com Jairo. Jesus foi expulso da sinagoga, queriam matar ele naquela cidade. Mas Jesus, ele não veio combater o mal com o mal. Ele nos ensinou a combater o mal com o bem, ao mal próximo, além de toda circunstância, de todo amor e coração. E Jesus vai com Jairo.
Quando Jesus, aí a multidão acompanha Jesus, porque era um fato inevitável. Era o príncipe da sinagoga, reconhecendo Jesus Cristo como Deus maravilhoso, todo-poderoso, depositando todo o seu sonho, fé e esperança na mão de Jesus. Era manchete, o povo é curioso e o povo segue Jesus. Satanás, quando eles vai seguindo, vem um amigo de Jairo e diz: Jairo, não adianta mais, seus sonhos acabou, foram frustrados, não tem mais jeito, sua filha morreu, Jairo. Tenta imaginar o desespero de um pai recebendo essa notícia. Jesus olha para Jairo, das minhas palavras, e fala: Jairo, é necessário acreditar no impossível. A fé, Jairo, é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas que cremos e esperamos, Jairo. E vai Jesus. Satanás comemorava mais uma morte. E quando ele comemorava mais uma morte, Jesus na curva. Vem Jesus na curva. Onde o inferno se alegrava, vem Jesus entrando mais uma vez. E Jesus fala: Jairo, chama a sua esposa, Pedro, Tiago e João. Faça o favor, venha comigo. Aquela mulher, aquela menina, antes, outrora estava morta. Jesus deu a ordem ao Espírito para que voltasse para ela. Naquele momento a palavra diz que novamente o Espírito se apodera do seu corpo. E naquele momento, o sonho de Jairo, que estava frustrado, destruído, Jairo já não tinha mais esperança. Ele acredita e Jesus faz o milagre. Jesus está dizendo para você nessa tarde: eu vim para dar vida, vida em abundância. Eu vim para libertar os cativos. Eu vim para dar visão aos cegos. Eu vim para acreditar naqueles que ninguém quer acreditar, naquele que ninguém quer investir. Eu acreditei em você. Eu restauro os seus sonhos nessa tarde. Eu tenho visto a sua luta. Eu tenho visto a sua caminhada. Não tem sido fácil, mas eu te digo, filha, filho, eu estou contigo. Creia. Creia na minha palavra. Anuncie meu evangelho de verdade. Não se corrompa. Eu vou levar a igreja lavada, uma igreja limpa, remida. Não levarei uma igreja prostituta. Não levarei uma meretriz. Levarei uma igreja lavada, remida, bendita e espiritual. Seja espiritual. Busque o reino do céu. Estamos vivendo uma geração incrédula. Uma geração aonde muitos não querem mais o espiritual. Mas ainda existem homens e mulheres de Deus espiritual nessa terra. Seja um homem espiritual, uma mulher espiritual. Vivam, busque o reino do céu e a tua justiça, que todas as outras coisas, em nome de Jesus Cristo, já estão sendo acrescentadas na sua vida. É uma palavra profética no teu coração. Prepare-se, pois está muito próximo a volta de nosso Jesus. Jesus está anunciando em todo aquele que está ligado, em todo aquele que tem buscado o reino do céu. Jesus tem tido fidelidade, tem anunciado a sua volta. E Jesus está falando para mim e para você nessa tarde. Ele está voltando. Ele está de pé, nos esperando de braços abertos, para morarmos no reino do céu. Fica com Jesus, que Deus te abençoe. É uma palavra profética para o seu coração nessa tarde. Jesus não te esqueceu. Ele está do seu lado, Ele está te carregando no colo. Ainda que a circunstância, ainda que os ventos contrários da vida está dizendo que não. Eu quero te dizer que é nesse vento contrário que Deus vai fazer você decolar. Graça e paz, meus amados. Jesus abençoa. Eu ministro sobre a vida dos irmãos um renovo diferente. Que o Espírito Santo te toque neste momento, testificando cada palavra do coração de Deus em seu coração. Em nome de Jesus. Amém.